Bom, meu nome é Alberto Camargo Portela, eu sou mestrando aqui no programa de pós-graduação em História Social da Universidade de São Paulo. Eu desenvolvo uma pesquisa sobre a produção de arroz no final do século XVIII na América Portuguesa, orientado pelo professor Rafael Marchesi. E, bom, hoje a nossa apresentação ela tem como título Entre a Prática e a Representação, a Natureza e os Recursos Naturais na América Portuguesa dos séculos XVI ao XIX. Bom, agora eu deixo a palavra ao João, que vai se apresentar e vai iniciar a nossa apresentação. Boa tarde, eu sou o João, eu faço mestrado na Universidade de Turim, na Itália. Eu estudo a formação das dinâmicas do território colonial luso-americano em relação aos territórios hispano-americanos e luso-africanos entre o período de 1570 e 1630. A dissertação até agora está com o título provisório de Conflito, Territorialidade e Capital. Estou terminando já, e esse artigo, essa apresentação é fruto de um trabalho em conjunto que eu e o Alberto temos feito juntos, né, a partir das nossas análises de fontes e de bibliografia comum. Pois bem, vou ler a minha apresentação e tentar ser o mais breve possível. A nossa perspectiva se baseia na intersecção entre a prática e a reprodução socioeconômica e a construção de discursos acerca da natureza e do meio ambiente na América Portuguesa. A historicização do espaço, como proposta por Koselleck, a diferenciação entre noções, concepções e representações, como proposta pelo professor João Paulo Pimenta, por o estudo de temporalidades históricas, e aqui nós aplicamos essa análise ao discurso sobre natureza e ambiente. Bem, dentre as vicissitudes que caracterizam a expansão ultramarina europeia, a interação entre as condições materiais e produtivas, bem como mentais, acerca dos espaços e povos com os quais se entra em contato e conflito, são importantes para abordar este problema. Estas sociedades que se expandem ao redor do globo buscavam, além de metais e pedras preciosas para a prática comercial, produtos agrícolas e recursos naturais, visando a reprodução desta economia mercantil e o consequente abastecimento da terra de origem. Uma expansão geográfica, portanto, que se dá por um conjunto de sociedades que, ao fim e ao cabo, possuíam propósitos semelhantes. Ao longo do medioevo, áreas cada vez mais significativas dentro da própria Europa foram sendo alteradas diante da procura de abastecimento alimentar, da construção de casas, de embarcações e como combustíveis. A busca ultramarina por riquezas e produtos agrícolas é também uma busca por recursos naturais que atendam a uma demanda dupla, de acordo com esta lógica social, seja a instauração de um aparato produtivo no mundo conquistado ou em vias de selo, seja para a remessa ao mundo metropolitano em crescimento, não obstante o crescimento se desse de modo não linear e desigual. Em relação ao universo mental, temos de considerar que a expansão ultramarina corresponde a um momento marcado por alterações nas quais o contato e conquista irão influenciar grandemente. Como exemplo, em Visão do Paraíso, Sérgio Buarque de Holanda afirma que a atmosfera mágica que envolve os hispânicos é rarefácil na América Portuguesa, sendo de maior importância a experiência imediata e um certo utilitarismo. De todo modo, esta sobriedade ainda dá margens a fantasias e expectativas que não são inconstantes. Veja-se o caso do monstro marinho, descrito pelos primeiros cronistas, e que, como disse Pedro de Magalhães Gandavo, a partir de relatos, entre aspas, coevos, era 15 palmos de comprido e semeado de cabelos pelo corpo, e no focinho tinha sedas muito grandes como bigodes. A sua possível existência deixava em aberto, no horizonte, a perspectiva de outros, de diversos pareceres, que no abismo desse largo e espantoso mar se escondem, de não menor estranheza e admiração. Isto porque, conclui o cronista, os segredos da natureza não foram revelados todos ao homem, para que com razão possa negar e ter por impossível as coisas que não viu nem de que nunca teve notícia. Esta grande estranheza e admiração vão além do que se encontra no abismo do espantoso mar. Se reproduz e ganha vida na descrição da fauna, da flora, dos minerais, nas reais dimensões da Terra e nas possibilidades que seu usufruto pode dar aos colonos lusitanos a partir da observação in loco da realidade ao lado de projeções de expectativas que muitas das vezes não condiziam com os limites impostos. Os cronistas que se encontram há mais tempo tendem a idealizar determinados aspectos da Terra, resquícios de uma visão que não se dissipa no primeiro século de colonização. Como afirma Ambrósio Fernandes Brandão, Alberto, pode colocar um.
Esses nossos campos, com serem naturais e não sonhados, para se fabricarem na ideia, correspondem gozando daquelas coisas que, com tanto estudo de fingimentos, se representaram, porque nesses nossos campos achareis rios de mel excelentíssimo e de manteiga maravilhosa, de que se aproveitam seus moradores com pouco trabalho. A terra possui, portanto, condições de dar frutos de modo rápido e pouco trabalhoso aos colonos em busca de enriquecimento. Em relação a uma das principais atividades nesse século e meio de colonização, a exploração do pau-brasil, se vê uma linha de continuidade com estes argumentos. Ao afirmar que muitos têm se enriquecido por meio da sustração, o mesmo Brandoni é contestado pelo interlocutor alviano. Se isso se passa dessa maneira, poderemos dizer que dá Deus aos moradores do Brasil ouro e prata pelos campos, e que de coisa que eles não plantaram, nem granjearam, colhem fruto. Responde Brandoni, em síntese, que esta e outras coisas de mais importância se acham, sem lhes custar nenhum trabalho nem indústria. Indústria que, vale ressaltar, possui o sentido de destreza, como exemplificado por Rafael Bruton no seu dicionário, com mais indústria, com mais engenho. Uma atividade a ser exercida sem indústria, portanto, pode ser entendida como sem profundas instruções e preparos a nível técnico. A exploração do pau-brasil gera conflitos entre a diretriz régia e o propósito de colonos em busca deste rápido enriquecimento. Além de ser um monopólio da coroa, a atividade era praticada de modo aleatório, seja em relação a como se dá o corte da madeira, como as queimadas que visavam facilitar a derrubada, demonstrando desde os primórdios o início não de uma exploração, mas de uma destruição propriamente dita. O regimento do pau-brasil de 1605 é enfático ao afirmar que a causa de se extinguirem as matas do dito pau, como hoje estão, e não tornarem as árvores a brotar, é pelo mau modo com que se fazem os cortes, não lhes deixando ramos, varas, que vão crescendo, e por-se-lhe pôr fogo nas raízes, prática que continua ao longo dos séculos. Outra atividade de suma importância na vida colonial foi a construção de embarcações, desenvolvida sobretudo na Bahia e em capitanias adjacentes. Em comparação com as áreas de exploração do pau-brasil, como afirma José Roberto Amaral Lapa, teve uma circunscrição geográfica mais abrangente, englobando regiões interioranas, e foi mais complexa, porque a especificidade de madeiras determinava que certos tipos correspondiam especificamente a artefatos navais próprios daquela madeira a ser utilizada. O sargento-mor Diogo de Campos Moreno registra a dimensão desta atividade, sobretudo nas capitanias de Ilhéus e Sergipe. O autor é importante porque já deixa claro que este mesmo recurso seria disputado entre as embarcações e aquela que se transformara na principal atividade produtiva da América Portuguesa, os engenhos de açúcar. A atividade econômica que, em suas palavras, se sustenta de violência, mas a violência não é entendida como uma crítica, pois é uma constatação acerca da sua intensidade e conflito. Como exemplo, podemos citar um trecho da sua descrição acerca da capitania de Ilhéus e sua paisagem, onde associa a sua abundância de madeiras à produção de açúcar, razão pela qual Ilhéus se situa ainda na primeira classe das melhores do Brasil, havendo regiões que para tudo têm lenhas e matos onde nunca entrou machado desde que Deus os criou. Esta perspectiva não se limita ao primeiro século e meio, ao contrário, se transforma em prática corrente por parte dos agricultores luso-brasileiros. Ainda mais quando nos lembramos de que a madeira não era apenas o recurso energético de maior importância para a produção de açúcar e fonte de energia para os parcos, centros urbanos dessa colônia, mas se aplicava também para o fabrico de caixas, carros de bois, instrumentos e ferramentas. Para Antonio, no Brasil se pode fazer com escolha por não haver outra parte do mundo tão rica de paus seletos e fortes. Ademais, a distância temporal que separa os cronistas do início do 17 de Antonio também não erradicou essa concepção acerca dos recursos. Apesar de sua obra possuir um propósito distinto de Brandão, um propagandista da colonização, ou então Diogo de Campos Moreno, representa uma continuidade, sinalizamos que, de acordo com Antonio, o alimento do fogo é a lenha, e só o Brasil, com a imensidade dos matos que tem, podia fartar, como fartou por tantos anos e fartará nos tempos vindouros, a tantas fornalhas quanto são os que se contam nos engenhos de Bahia, Pernambuco e Rio, que comumente moem de dia e de noite 6, 7, 8 e 9 meses do ano. E para que se veja quão abundantes são esses matos, só os de Jaguaripe bastam para dar lenha quantos engenhos há à beira-mar no recôncavo. Bom, todos estão me ouvindo? Deixa eu... Sim, sim.
Bom, a minha parte agora trata das práticas e representações no século XVIII, no final do século XVIII e no início do século XIX. As considerações sobre meados do século eu pretendo recuperar na conclusão dessa apresentação. E por que essa atenção especial ao final do século XVIII? Porque, segundo o autor que eu e o João utilizamos no nosso texto, o José Augusto Pádua, há, no final dos 700, a construção, ou melhor, o fortalecimento de uma crítica ambiental, baseada em diversos fatores, entre os quais estavam a ilustração e o pensamento racionalista, a fisiocracia, que, se formos seguir o José Luiz Cardoso, pode ser mais bem descrita em Portugal num pensamento agrarista, e o romantismo e a importância dada à natureza. Para entender essa mudança e o fortalecimento da crítica ambiental no final do século XVIII, nós dois escolhemos dois eixos, como já foi apresentado antes, as práticas e as representações. Mas como isso nos serviu para a análise do final do século XVIII? No caso das práticas, escolhemos as viagens de observação ou filosóficas que foram feitas à América. Escolhemos dois casos específicos. Um, do Alexandre Rodrigues Ferreira, que empreendeu uma viagem no norte da América Portuguesa, e o segundo caso se refere à viagem de inspeção mineralógica desenvolvida por Martim Afonso, irmão de José Bonifácio. Além disso, para entender também como das práticas podemos passar as representações sobre os recursos naturais, escolhemos alguns escritos ilustrados que conferiram relevância à questão ambiental e que discutiram a reforma das fornalhas, o uso racional da lenha, etc. Alguns nomes, por exemplo, são o de Frei Veloso, o de José Gregório de Moraes Navarro, Domingos Vandelli, etc. Bom, eu trouxe aqui somente um trecho de uma das fontes para mostrar a criação dessas representações sobre a natureza e os recursos naturais. Essa é a obra do José Gregório de Moraes Navarro, publicada em 1799, na tipografia do Arco do Cego. Diz o autor: dirão que esta conduta dos homens do Brasil é muito útil e proveitosa, porque, aliás, não se poderia tirar nenhum proveito daqueles imensos bosques, habitação oculta dos bichos e das feras. Não se conheceria a grande variedade das árvores e das ervas, nem o seu préstimo e virtude. Não se descobririam os ricos tesouros que a terra oculta no seu seio. Não se civilizariam as nações bárbaras que ali nasceram. Não se aumentaria o comércio interior e exterior daqueles vastos domínios. Dirão finalmente que, segundo o nosso mesmo princípio, sendo a terra sempre capaz da mesma produção, não importa que os homens por algum tempo a esterilizem. E conclui Navarro: mas nós lhes responderemos que, seguindo um meio termo, eles podem conseguir todas estas vantagens sem se privarem de outras muitas, que por sua culpa vão perdendo, e que os seus descendentes não poderão, ainda que queiram, reparar. E por que tal trecho é importante para a nossa argumentação? Primeiro, Navarro está aí criando uma representação sobre a natureza e os recursos naturais, mas ao mesmo tempo cita práticas que envolveram andanças pelo território, etc., como o aproveitamento daqueles imensos bosques, que era a habitação dos bichos e das feras, também as virtudes e o préstimo das árvores e das ervas, todas as atividades que envolviam andança, a prática sobre o território. Além disso, é interessante também pelo seguinte fator: ao mesmo tempo que Navarro diz, no meio do trecho, que há um princípio que ele adota de que a terra sempre é capaz da mesma produção, mesmo que esteja esterilizada durante algum tempo, no final do trecho ele diz que se os lavradores não abandonassem as suas práticas predatórias, os seus descendentes poderiam talvez não ver mais aquela natureza exuberante. Ou seja, ao mesmo tempo que ele defende que a natureza tem uma capacidade de regeneração, logo em seguida diz que a história pode ser diferente, que os descendentes, seus descendentes, talvez não vejam aquela natureza. É um sinal da tensão dos discursos, uma tensão das diferentes representações sobre os recursos naturais. Eu vou recuperar isso em poucos momentos. Bom, para terminar dentro do tempo, nós podemos passar algumas conclusões que guiam a escrita do nosso texto. Primeiro, nós buscamos frisar as continuidades e rupturas no discurso sobre a natureza. Então, por um lado, a admiração, ao espanto em relação à natureza colonial desde o início da colonização. Mas isso se prolonga. Tanto que, em 1751, esse foi um trecho que o João encontrou no nosso texto, Dom Antônio Rolim de Moura, depois de sua viagem em direção ao Mato Grosso, citou rios tão caudalosos, matos tão espessos e campos tão distantes, que fazem a admiração, a palavra está aí,
principalmente a quem vem de uma terra tão apertada como o nosso reino. Então a admiração se prolonga, e esse tipo de representação está presente ainda em 1751. Ao mesmo tempo, no final do século XVIII, temos outras representações que trazem à tona um discurso carregado de racionalidade, de uma exploração racional dos recursos naturais. Não pela preservação da natureza, pura e simplesmente, mas principalmente com um discurso com uma carga utilitária de preservar recursos para o futuro do Império Português. Uma outra contraposição interessante é da natureza estática e ou da destruição iminente. Isso se encaixa na análise que fizemos do trecho do Navarro. Ao mesmo tempo que a natureza sempre vai dar as mesmas produções, sendo estática, ela também pode ser destruída e os descendentes podem não ter acesso àqueles recursos. E para entender esses processos, essas conclusões que nós tivemos, nos baseamos naquela contraposição entre prática e representação, baseados no trabalho do João Paulo Garrido Pimenta. Por fim, só uma questão. No que nós diferimos dos autores apresentados? Porque muita dessa argumentação o Pádua já apresentou naquele livro dele, que talvez seja um dos mais importantes livros da historiografia ambiental brasileira. A ideia é verticalizar em alguns pontos, principalmente na ideia do sopro de destruição que existe desde o século XVI. Verticalizar nesses pontos que o Pádua abordou, de certa forma, mas não explorou com vagar. Além disso, trazendo para essas considerações um novo aporte teórico, como o João apresentou no início da apresentação, baseado em Kozelik, Brodel, etc. Bom, eu acho que é isso. Sim, só para terminar, essas são as fontes e a bibliografia que nós utilizamos. Se alguém tiver alguma dúvida depois, nós podemos apresentar com mais detalhe. É isso, eu vou interromper a apresentação.